Fala pessoal, aqui quem fala é Nerivaldo Pereira. Então pessoal, hoje eu vou estar fazendo salgados hoje. E até adiantei aqui um recheio de pernil, né? E agora eu vou estar preparando a massa. E logo depois eu vou estar fazendo de coxinha, de risoles, presunto e queijo. E também de salsicha. Então bora lá. Agora eu vou usar essa panela aqui para preparar a massa. Primeiro eu vou colocar os líquidos. Já coloquei aqui um pouco d'água. Agora eu vou começar a colocar o restante dos ingredientes. Vou começar aqui agora com os temperos, né? Que nem agora eu vou usar sazon. Geralmente quando é a massa é para coxinha, risoles e salsicha, eu uso a água do frango com caldo de frango, né? Mas como essa eu vou usar a água que eu usei do cozimento do pernil, então vou usar esse sazon que é isso aqui, tempero para carnes. Eu vou usar esse sazon. E como eu vi aqui que eu não tenho o caldo aquele tempero para caldo de carne, então vou usar esse de sazon mesmo. Vou usar em torno de 4. Agora vou usar uma colher cheia de sal. Aí uma colher cheia. Vou botar mais um pouco. Depois eu vejo se vai ficar. E agora eu vou com a margarina. Essa receita eu uso aí cerca de 100 gramas, 150 gramas. Então vai em torno de mais ou menos 3 colheres cheias. Se eu precisar eu coloco mais, conforme eu vou vendo o ponto que vai ficar na massa. Então, 3 colheres bem cheias. 6 colheres cheias, quer dizer. Agora eu vou dar uma mexida nessa mistura que eu fiz aqui, que é do sazon, o sal e a margarina. Até a margarina derreter bem e se misturar aqui com esses líquidos aqui. Agora eu vou colocar o leite. Dá mais uma mexida aqui. Essa massa que eu tô fazendo serve mais ou menos para fazer aí de 70 a 90 salgados mais ou menos, dependendo do tamanho do peso de cada um. Eu faço aqui salgado de 60 gramas, então dá em torno aí de uns 80 salgados mais ou menos. Aí, geralmente eu divido, como eu vou mostrar depois no vídeo, eu divido ela em 10 em cada bandejinha ou um pacotinho assim. E depois o que eu vou fazer, eu vou guardar ela no freezer. Como pode ver aqui, já está também o frango já cozinhando aqui, para mais tarde. Agora eu vou acrescentar um pouco daquela água do cozimento do pernil. Vou colocar só um pouco para deixar um pouco para usar depois outra receita caso sobrar um pouco de pernil. Ou para outro tipo de recheio. Dá mais uma mexida.
Agora é só esperar ela ferver e depois já jogar o trigo. Voltando aqui então, olha só, quando começa a ferver assim, ó, já toda essa mistura que eu fiz. Agora já é hora de colocar o trigo e mexer agora vai exigir força. Então agora eu vou colocar o trigo, a quantidade, não tem a quantidade certa, é até dar o ponto da massa que eu uso. Depois eu falo quanto de trigo eu usei. Então bora lá. Aqui o trigo. O trigo eu já coloco ele, já deixo ele peneirado assim, para evitar também quando tiver muito, para ele ficar mais fácil de mexer, sair uma massa mais lisa, sem aquelas bolinhas de trigo no meio da massa. Então eu vou acrescentando assim, ó, aos poucos e mexendo. Aí agora que vai vir mexer com força agora. Pegar esse pano aqui, segurar bem aqui nessa alça dessa panela e agora mexer. Bom, já estou acostumado a mexer porque desde uns 3 anos que eu faço salgado e eu fazia uma panela um pouco mais pequena que essa. E essa é de 13 litros, a que eu fazia era um pouco menor. Eu já estou acostumado, mas no começo não foi muito fácil não. É bom não colocar muito trigo de uma vez para a massa não sair muito dura. Então acrescenta aos poucos para ficar mais fácil mexer. Conforme vai mexendo, também dá para ver que tá saindo, ou vai evaporando, vai saindo esse vapor aqui, a massa vai, é o líquido da massa que tá saindo. Então a massa parece no começo que ela tá mole, mas conforme vai mexendo e o calor também do fogo vai evaporando um pouco o líquido da massa. E ela vai ficando um pouquinho mais dura. Olha só, já começou a ficar um pouquinho mais dura. Agora vai ter que exigir um pouquinho mais força. Lembrando que assim que eu vou colocar na mesa, eu vou deixar ali ela na mesa e vou deixar esfriando porque está muito quente. E ainda ela vai continuar saindo esse vapor aqui. E a massa vai ficando, ela, por exemplo, agora parece que está mole. Mas depois ela vai ficando um pouquinho mais firme, mas não tão firme. Mas assim num ponto bom para fazer o salgado, para modelar, para também fazer os salgados. Então vou levar para a mesa agora. Agora estou aqui com a massa já pronta. Olha só. Agora eu vou usar a mesa agora para sovar a massa. Mas antes eu tenho que colocar aqui o óleo para a massa não grudar na mesa. Vou colocar um pouco de fio de óleo. Lembrando que as minhas mãos estão limpas, né? E tem a mesa também, já limpei antes, tá tudo, já tudo organizado aqui. E agora eu vou virar a massa aqui nesse espaço que eu coloquei o óleo. Isso. Eu tirei tudo, já limpei, agora eu só tiro
Vou usar essa espátula aqui para começar a fazer o salgado, para sovar a massa e começar já a sovar os salgados. E eu só vou espalhando a massa assim. Por enquanto eu não vou poder sovar ela porque ela está muito quente, eu vou deixar ela espalhada assim para poder tirando os pedaços e sovando, tirando um pedaço e sovando e pesando já cada um para... Já vou pesando também para ir separando cada... Então pessoal, já reparti aqui. E logo eu vou colocar para pesar e dividir já para começar a colocar esse recheio aqui. Olha só, o recheio de pernil tá aqui. Pernil suíno. Então vou deixar aqui já esfriando. Daqui a pouco eu volto então já para começar a dividir, pesar e dividir a massa para começar a fazer os salgados, beleza? Então agora eu vou estar sovando a massa aqui. Deixar tudo aqui, eu tirei, já a massa já deu uma esfriada, ainda tá um pouco quente, mas dando para sovar. Tô sovando assim, com a espátula assim. E ao mesmo tempo vou olhando para ver se ela tem essas bolinhas de massa assim de trigo que tá no meio. Olha só, nem acha muito. Quando pode ver, nem tem. Por quê? Porque lá, antes de preparar a massa, antes de mexer a massa na panela, eu já tinha peneirado o trigo, então isso ajuda bastante nessa hora aqui, ó. Você nem acha muito bolinha de trigo assim no meio da massa. Para também não ter o gosto do trigo na massa na hora da pessoa comer o salgado, né? Veja só, e agora eu vou começar a dividir aqui em 500 gramas. Vou ver quanto vai me render. Eu divido em 500 porque depois eu divido em 500 cada um aqui. Aí depois eu começo a dividir em 50, ou seja, cada bola de massa dessa de 500 vai me render aí cerca de 10 bolinhas de massa de 50 gramas. Isso. Aqui, ó, deu 500. Vou colocar a balança aqui desse lado aqui para ficar mais fácil para o seu amigo. Olha só. Fica aí E depois eu vou dividir cada uma dessas bolas de 500 gramas aí por 10 e 50. Aí cada uma depois vai me render uns salgados mais ou menos de 63, 62 gramas mais ou menos, junto com o recheio. Eu vou sovando a massa assim, para ver se eu acho, aí ao mesmo tempo eu vou olhando para ver se eu não acho bola de trigo no meio da massa. Olha só, vou estar dividindo agora cada bola aqui de 500 gramas. 535, 520, 511. Olha só, pessoal, me rendeu aqui cerca de 9 bolas de massa de 500 gramas. Aí eu vou dividir cada uma aqui em 10 e cada uma vai me render um salgado, ou seja, 10 salgados cada uma. Então vai dar em torno aqui, eu já sei quanto salgado vai dar. Então vai dar em torno de 9. Cada uma vai me render 10 salgados de 50 gramas. Então vai me render aí cerca de 90 salgados. Vamos lá então, agora eu vou dividir em 10. Todas essas daqui vai me render então 90.
Olha só, já fiz aqui as bolinhas aqui, 50 gramas de massa, né? Agora chegou a parte de modelar. Geralmente eu faço assim. Eu abro assim, ó. Faço tipo boleio ele e vou fazendo tipo vou abrindo assim a massa e deixo assim. Vou colocar um pouco de óleo para a massa não ficar grudando na mão, um pouquinho na pancada. Esse aqui, ó. Boleando, faço assim, ó. E vou deixando aqui. No canto, vou fazer assim com 10, depois faço mais com 10, faço mais com 10. Aí, agora eu vou pegar o recheio aqui, do pernil. Pego uma colher de recheio. E só coloco na massa e vou apertando. Agora eu vou pesar aqui quanto que deu. Antes de fechar eu vou pesar. Deu 59, mas eu quero que esteja com 60, entre 60 e 62. E ó, 62. Agora eu fecho o salgado, aperto bem e agora sim eu fecho. Fecho e vou apertando para tirar o ar. Eu vou bolinhando até ele ficar assim, tipo virar um bolinho. E as duas pontas dele fazer quase igual a coxinha. Só que a diferença eu faço duas pontas de cada lado. Eu poderia fazer uma coxinha, um risoles, mas aí como eu já faço com outros recheios, então para não misturar eu faço um formato diferente. Veja só. Então vou fazer assim com todos. Eu peso aqui 64, tiro um pouco, para deixar 60, entre 60 e 62, isso. E agora fecho de novo. E é só eu fechar ele apertando, para tirar o ar, dou uma bolinhada e vou fazendo as pontas aqui. Agora eu vou fazer isso com todos esses salgados até dar os 90. Isso, ó. Eu vou deixando aqui no canto aqui. Então vou fazer isso com todos os salgados. Então pessoal, pode ver aqui que rendeu cerca de 79 salgados, né? Recheio de pernil. Pode ver que a recheio já acabou. Aí tem mais um pouco aqui na bacia, nessa tigela aqui. Essa bacia. Então, rendeu aqui 79 salgados de pernil. E sobrou esse restante aqui. Sobrou aqui 11, era 90, então tirando esses 11 que não deu para fazer, deu 79, que eu vou agora empanar. Esses daqui ainda não vou perder, porque eu vou colocar o recheio de salsicha nele. Que eu vou fazer aquelas salsichas aqui pela metade. Agora, 2, 3. Bom, agora chegou a hora de empanar os salgados, né? Que eu fiz o de salsicha também. Agora deu os 90 salgados aqui. 179 de recheio de pernil suíno e 11
de salsicha, veja só, 60 gramas cada um. Pernil de salsicha. Agora eu vou empanar todos os salgados. Tem aqui uma bacia de água, que eu uso água gelada, né? Esse já é outro recipiente com a farinha de rosca. Eu coloco cerca aí de 20 salgados na água. Agora eu vou colocar não coloco muito tempo na água para não ficar muito mole e poder depois quebrar ou acabar quebrando o salgado, né, na hora de isso, agora balança assim. Agora todos empanados, agora só tirar o excesso de farinha e só fica assim agora. Já tá empanado, né? Agora vou colocar em outro recipiente. Eu tenho aqui comigo essa bandeja, né? Que ela serve mais para isso mesmo, para colocar alimentos. E eu uso ela para salgados. Eu tenho acho que 4 delas. Vou colocar agora aqui todo o salgado que já foi empanado. Aí eu vou cobrir com um plástico e colocar no freezer antes de embalar, porque eu preciso que ele fique congelado antes de embalar, porque se eu colocar assim, ele na hora de guardar assim mole ainda, ele pode até, quando coloca um em cima do outro ali, que às vezes coloca, né, ele pode amassar. Então estando assim mais firme assim, devido a estar congelado, aí não acontece isso. Então os salgados já estão empanados, né? Sendo 79 de pernil suíno e 11 do restante da massa que sobrou, que eu fiz de salsicha. Então agora eu vou estar colocando no freezer para congelar, vou cobrir ele e vou colocar no freezer para congelar e depois embalar.